Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e seja o árbitro em seu coração. Hoje nós vamos ler mais uma porção da carta aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, e nós vamos ver que pela fé Moisés, diz assim o texto sagrado em Hebreus 11, do verso 23 ao 29. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Deus nosso Pai, ilumina as nossas mentes e corações com a presença do Espírito Santo para compreendermos Tua Santa Palavra e que ela faça sentido e seja aplicada ao coração de todos que a ouvirem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós já vimos que pela fé muitos dos irmãos do passado, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, foram vencedores ou mais que vencedores. E hoje nós veremos que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Veja que Moisés correu risco desde o seu nascimento, ainda sob os cuidados dos seus pais. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 2, dos versos 1 ao 4, que diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Veja que mesmo correndo risco ainda sob os cuidados do seu pai, Deus cuidou de Moisés e providenciou um livramento singular. A própria filha do Faraó foi quem pegou aquela criança, o adotou, dele cuidou e o preparou para ser um príncipe no Egito. Ele foi escondido por 3 meses e, por fim, foi colocado no cestinho de junco. Depois de 3 meses, aquela linda criança, e Joquebede, a mãe de Moisés, auxiliada pela irmã mais velha, a irmã de Moisés, Miriam, foi colocado sob os olhos da providência de Deus ali no rio Nilo, e
aquela criança foi conduzida pela providência de Deus para os braços da filha daquele que queria eliminar a vida de Moisés. Deus usou os próprios inimigos dos hebreus para proteger aquele que seria o libertador sob o poder de Deus do povo hebreu daquela opressão egípcia. Moisés cresceu, ninguém é criança toda a vida, cresceu, já homem feito. Ele teve uma experiência marcante na sua vida, pois ele viu a situação em que os hebreus se encontravam. Ele se identificou com os hebreus porque era um hebreu, embora criado por egípcios, e ele decidiu que os prazeres e as vantagens do Egito não era algo mais valoroso do que a coroa de vida, do que a riqueza que lhe estava reservada em Cristo Jesus. Moisés, já crescido, rejeitou os prazeres que este mundo e as vantagens que o sistema podia lhe oferecer e decidiu que sofrer com o povo de Deus. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É claro que Moisés, na condição de filho da filha de Faraó, se porventura era filha única de Faraó, ele poderia naturalmente se tornar o governador e o faraó do Egito, mas ele preferiu escolher sofrer com o povo de Deus a usufruir dos privilégios e dos status que este mundo podia lhe proporcionar. Para Moisés, as riquezas que fluíam da cruz de Cristo eram maiores e mais significativas do que as riquezas que o Egito poderia lhe proporcionar. Assim como para o cristão nos nossos dias, as riquezas que advêm da cruz de Cristo, o preço que Cristo pagou para a redenção do povo de Deus, é algo muito mais singular do que todos os privilégios e prazeres deste mundo. Moisés contemplava o galardão, mesmo sem ter visto esse galardão, pois permaneceu, como diz o verso 27, como quem vê aquele que é invisível. E de fato, Moisés teve um vislumbre da glória de Deus naquela sarça que ardia e não se consumia, através da qual Deus se comunicou a Moisés e efetivou o seu chamado para ser o libertador do povo hebreu. Moisés contemplava o galardão, mesmo sem ter visto, porque permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé vai além do tempo, a fé traspassa, transpõe, a fé vence a dor e o sofrimento desta existência. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Meus queridos, versos 28 e 29 diz, finalmente, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vejam bem, queridos, que pela fé o crente supera os medos e os desafios da existente vida. Supera tudo. Deus é o único libertador e salvador. É Ele que nos liberta da opressão do sistema, das algemas políticas. Porque, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. A fúria do faraó não intimidou Moisés,
porque Moisés estava com Deus. Na verdade, Deus estava com Moisés. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus liberta não só das algemas políticas, nos liberta também das algemas circunstanciais. Quando Moisés saiu com o povo hebreu e rumo à terra da promessa, até o Sinai, onde recebeu a lei de Deus, ele estava diante do mar, aos lados as montanhas e as cidades que não tinham nenhum conhecimento e nenhuma amizade com o povo hebreu, e atrás o exército de Faraó perseguindo para matá-los. Então eles oram a Deus e Deus diz: diga ao povo que marche. Deus abriu o mar vermelho e o povo atravessou a pé enxuto, enquanto o exército de Faraó, tentando atravessar, foi tragado de todo. Mas Deus não nos liberta apenas das algemas políticas e circunstanciais. Nos liberta também e especialmente, o mais importante, das algemas espirituais. Diz que pela fé, verso 28, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Queridos, Deus mandou o destruidor para eliminar do Egito todo primogênito daqueles que não tinham nos umbrais da porta de sua casa a marca de sangue, o sangue que foi derramado de um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro era para ser passado na porta para poder identificar aqueles que criam que Deus ia realmente castigar e punir, derramar sua ira sobre o pecado, e que criam que Deus, por sua misericórdia, salvaria aqueles que tivessem suas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Essa Páscoa e esse cordeiro apontava para Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus é exatamente o que nos purifica de todo pecado. E quando cremos em Cristo e somos lavados no sangue do cordeiro, então nós somos assim salvos da ira que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a maior libertação é das algemas espirituais, é o perdão dos nossos pecados, a libertação do domínio das trevas e de Satanás, e a condução da nossa vida, da nossa existência, para viver sob a égide e o governo de Cristo Jesus, pois Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, pela fé, Moisés acreditou em Cristo, mesmo sem ter visto Cristo, mas vendo Cristo tipificado no Cordeiro, na Páscoa, Moisés creu, e ele e o povo foi liberto da opressão política, circunstancial e, acima de tudo, das algemas espirituais. Não é sem razão que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Cristo que tem o poder para nos libertar. Assim, queridos, nós vimos que, pela fé, Moisés, mesmo correndo risco na infância, enfrentando os terrores que era imposto pelo sistema, quando adulto, venceu tudo isto e, acima de tudo, experimentou a libertação espiritual, perdão de Deus, a salvação, por meio da celebração da Páscoa, que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É assim que nós também vamos vencer as dificuldades, a pressão do sistema na atualidade, que tenta amordaçar ou calar a voz do cristão, a voz da igreja, a proclamação do evangelho nos nossos dias. Então nós vamos vencer pela fé naquele que é maior que o sistema, pela fé naquele cujo reino domina sobre todos os reinos da terra. Cristo Jesus, o soberano Senhor dos reis, dos céus e da terra. Pela fé é que nós vamos obter o perdão e a libertação espiritual e a capacidade de enfrentar as nuvens negras da vida, assim como Israel enfrentou e atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Chegaremos do outro lado, na glória eterna, são e salvos,
porque Deus é que nos sustenta. Pela fé, nós contemplamos o milagre da graça de Deus como Moisés. Deus nos abençoe e nos ajude a permanecermos firmes na fé. Forte abraço e até o próximo encontro.